Boa noite para todos. Que Jesus, o Mestre, nos inspire, nos abençoe, nos ilumine. Que todos nós possamos sentir a presença amiga da espiritualidade que nos envolve e assim todos nós possamos nos fortalecermos, aqui nesses momentos, recolhendo essas bênçãos que esses amigos nos oferecem. Eu agradeço muito mais uma vez, Sandra, a todos da casa pelo convite para voltar. É sempre uma alegria estar aqui com vocês. E como já foi dito, o nosso tema de hoje, pensarmos um pouquinho sobre o reino de Deus. E para isso, eu gostaria de destacar de início uma fala do profeta Isaías. Isaías é um daqueles profetas chamados messiânicos, que profetizaram a vinda de Jesus à terra. E o que é interessante é que esses profetas falavam dessa vinda do Messias muito tempo antes do acontecimento. Isaías, por exemplo, 700 anos antes de Jesus vir, ele já apresentava as suas profecias. E ele disse: o povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então, essa profecia, que destaca essa grande luz que chegou na terra, é lógico, nós estamos falando da vinda de Jesus, o Espírito Crístico, que veio de altas esferas em um planeta, atrasado espiritualmente falando. Aqui no planeta, a época que Jesus veio, pouquíssimos conhecimentos, apesar de já ter acontecido a primeira revelação com Moisés, mas a humanidade conhecia muito pouco das leis divinas. Então o povo estava mergulhado em trevas, por isso que ele diz, uma luz raiou nas trevas. Nós tínhamos o desconhecimento das leis de Deus nessa época. Então Jesus veio para marcar o início de uma nova era, quando ele vem falar do reino de Deus, desse despertar de consciência, dessa realidade espiritual que até então a humanidade ainda não conhecia. E para a gente começar aqui a pensar sobre o reino de Deus, ou o reino dos céus, que é a mesma coisa, eu me recordei de uma mensagem de Emmanuel, que está no livro Pão Nosso, muito bela, a mensagem 81, chamada No Paraíso. Essa mensagem, amigos, o Emmanuel vai comentar aquele momento interessante que Jesus está na cruz, entre dois ladrões, como nós conhecemos pelo Evangelho. E naquele momento difícil, do término ali da missão sublime de Jesus entre nós, houve um acontecimento marcante, porque um daqueles homens que estavam ali ao lado de Jesus, um deles, que depois ficaria conhecido como bom ladrão, de nome Dimas, ele se voltou para Jesus e pediu a ele: Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. E o que eu destaco como mais interessante é a resposta que Jesus dá para Dimas. Eu, por muito tempo, fiquei a pensar, tentando entender por que Jesus teria respondido daquela forma. Afinal de contas, se tratava de um homem que havia errado muito durante a vida. E Jesus diz a ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Essa resposta, quando a gente começa a estudar, nós vamos ver algumas interpretações diferentes para ela. Mas eu prefiro ficar com aquele que eu considero o professor do Evangelho, que é Emmanuel.
Creio que Emmanuel é um dos que mais conhece a fundo o Evangelho. E ele dá uma interpretação que eu achei muito interessante, né? Que outros às vezes apresentam interpretações diferentes. Mas Emmanuel começa a dizer assim, que à primeira vista, quem lê apressadamente essa passagem, pode parecer que Jesus usou apenas de simpatia popular, que Jesus quis ser agradável com aquele homem, respondendo desse jeito. Mas Emmanuel diz, não foi isso que aconteceu. Na verdade, Jesus renovou a definição de paraíso. Porque o paraíso, amigos, era entendido de uma forma muito equivocada até a vinda de Jesus. Entendia-se o paraíso como um lugar no espaço, nos céus. Imaginem que fosse um lugar circunscrito, geográfico, que pudesse dizer, aqui é o paraíso. Tanto é que tem o simbolismo de Pedro, que detém as chaves do reino, né? Então, imaginava-se um lugar que você pudesse chegar e entrar naquele lugar. Mas Jesus mesmo disse em outra passagem, que o reino divino não surge com aparências exteriores. Quer dizer o quê? Nós não veremos o reino de Deus com os olhos da matéria, com esses olhos carnais. Então Jesus deixa claro, em muitas e muitas vezes que ele fala, que o reino de Deus está dentro de nós. Não é isso que ele dizia? Ou seja, o reino de Deus é um estado de alma, não é um lugar. E assim Jesus vai ensinando, e Emmanuel detalhando para a gente, que o reino de Deus a gente vai conquistando aos poucos, ele vai crescendo dentro de nós, quanto mais a gente se aperfeiçoa espiritualmente. A cada nova reencarnação que a gente volta, e a gente conquista um pouco mais de virtudes, a gente elimina, né, despoja de um pouco mais de imperfeições, a gente vai se melhorando espiritualmente. E esse reino vai crescendo em nós, porque o reino está sendo desenvolvido em nós. Cada um de nós desenvolve esse reino em si. E assim, reforçando essa ideia de que o reino está dentro de nós, Jesus contou várias parábolas que ele chamou de parábolas do reino, né? Elas são conhecidas como parábolas do reino. Vou destacar aqui apenas 3, rapidamente. Jesus comparava, isso que é bonito, imaginem, ele tinha que falar do reino de Deus para aquelas pessoas tão simples da sua época. As pessoas não tinham noções de nada espiritualmente falando. Como que ele ia falar de algo tão transcendente como o reino de Deus para pessoas tão simples? Aí que entra a sabedoria de um Cristo, né? O que ele fez? Usava exemplos do dia a dia daquelas pessoas. O que eles entenderiam? Falar das coisas que eles conheciam. Então Jesus disse, o reino de Deus é semelhante a um pescador, era o que mais tinha, né? O reino de Deus é semelhante a um pescador que lançou suas redes ao mar, pegou peixes grandes e pequenos, depois os levou à praia, descartou os pequenos e separou os grandes para vender. Para outros ele dizia, o reino dos céus é semelhante a um negociante que procurava boas pérolas. Esse homem, quando encontrou uma pérola de grande valor, vendeu tudo que tinha para adquirir aquela pérola valiosa. Ou então ele disse também, o reino dos céus é semelhante a um agricultor que encontrou um tesouro escondido no seu terreno, vendeu tudo que tinha para comprar aquele terreno. Parábolas com situações diferentes, mas que se referem à mesma coisa. Vejam só,
o que essas 3 parábolas têm em comum? Elas destacam algo valioso, não é? Na primeira, o que era valioso? Os peixes grandes. Na segunda, era aquela pérola valiosa. E na terceira, o tesouro escondido. Por que Jesus falava de algo valioso? Para dizer àquelas pessoas que o reino dos céus é algo valioso, importante, que dá aquela ideia assim: quando nós conhecermos perfeitamente o que é o reino de Deus, simbolicamente, venderemos tudo o que temos para adquirir esse reino. Assim como ele disse, vendeu tudo para comprar a pérola, vendeu tudo que tinha para comprar aquele campo, para dar essa ideia de que quando nós passamos a conhecer o que significa o reino de Deus em nós, as outras coisas da vida terão valor menor. É essa a ideia, para destacar a importância dessa conquista em nós, né? Outro ponto das 3 parábolas em comum: Jesus dizia nas 3 de algo que está dentro. Os peixes estavam dentro da água, a pérola dentro da ostra e o tesouro dentro da terra. Também o simbolismo para dizer que o reino de Deus está dentro de nós. Vejam a sabedoria contando coisas do dia a dia e ensinando de reino de Deus. Mas quando a gente fala que o reino é uma conquista íntima, é individual, cada um tem que fazer a sua, alguém poderia perguntar: mas como assim, né? Na oração que Jesus ensina do Pai Nosso, ele nos ensinou a dizer: venha a nós o vosso reino, não é? Ou seja, Jesus está nos orientando a pedir a Deus que o reino de Deus se implante na terra. É esse o nosso pedido. Aí então não é algo individual, é algo que vai vir para todo o planeta. É fácil da gente entender isso. Imaginem, amigos, quando aqui na terra a imensa maioria da humanidade tiver feito a conquista do reino de Deus em si, as pessoas já tiverem pacificadas, sendo fraternas, amorosas, respeitando o outro, fazendo apenas o bem, ou seja, cada um tem o reino de Deus desenvolvido em si. Quando muitos já conquistaram, o reino também é coletivo. Imaginem onde vivem os espíritos puros. Onde eles se agruparem é reino de Deus. Então assim vai ser na terra também. Quando a maioria da humanidade conquistar esse reino individualmente, assim também será em todo o planeta Terra. Então Emmanuel ensina que o reino de Deus, ele fala assim: o reino inicia-se, desenvolve-se e consolida-se em resplendores eternos no imo do nosso coração. Ou seja, o reino de Deus é uma conquista, é um processo. Nós não vamos chegar amanhã e dizer: eu já conquistei o reino de Deus. Não é assim. Nós estamos trabalhando esse processo de conquistar, de desenvolver, porque nós já iniciamos esse processo há um tempo atrás, nas reencarnações passadas, a partir do momento que tomamos consciência de que é preciso buscar ser alguém melhor. Então hoje nós estamos aqui trabalhando esse processo. Todas as vezes que a gente consegue deixar uma existência corpórea em melhores condições, voltando ao mundo espiritual na desencarnação melhor, nós aumentamos um pouquinho esse reino em nós. Voltamos e voltamos inúmeras vezes, até o dia que esse reino será consolidado em nós. O que seria? Quando plenamente vivermos a mensagem de Deus em nossa vida. Isso vai demorar um pouco, né? Na condição de um espírito puro, lá à frente, mas até lá estamos
desenvolvendo esse reino em nós. Então, amigos, a gente vai entendendo com Emmanuel que aquele ladrão, aquele homem que errou tanto na sua vida, naquela hora que ele pediu a Jesus, ele se rendeu incondicionalmente a Jesus. Aquele momento foi muito especial na vida daquele homem. Pensem, ele estava à beira da morte na cruz. Ele sabia que em pouco tempo ele deixaria a vida. Ele olhava para trás e via uma vida de erros. Ele percebia o quanto ele tinha desperdiçado a existência. Mas naquela hora, ele teve a bênção do arrependimento sincero e profundo. Ele se arrependeu profundamente da sua vida. E nós vemos com Emmanuel que ele foi tocado pelo amor de Jesus. É como se ele sentisse aquela vibração amorosa do Cristo e desejasse ser alguém melhor. Mas aí poderia dizer, mas ele já ia morrer ali em pouco tempo. Aquele homem percebeu que a vida prosseguiria para uma outra dimensão, como nós sabemos. Então ele queria adentrar a vida espiritual em condições melhores. A hora que ele pede a Jesus é que ele queria seguir para uma vida nova. E o que é bonito, Jesus via a alma das pessoas. Ele viu em Dimas a verdade daquela transformação. Ele viu o arrependimento sincero daquele homem. Então, quando ele responde, hoje estarás comigo no paraíso, ele estava dizendo exatamente nesse sentido, de que Dimas, pela sua transformação verdadeira, se habilitava a adentrar um paraíso, que a gente precisa entender. Mas, antes de falar sobre isso, é lógico, poderia alguém já estar pensando, é lógico que Jesus não isentou Dimas das devidas reparações, O fato dele se arrepender, desejar ser alguém melhor, buscar uma vida nova, não apagava os seus erros do passado. Nós sabemos, com a lei de causa e efeito, que nós colheremos o resultado da nossa semeadura, Então Dimas errou muito. Vejam que ele iria reparar isso em futuras reencarnações. Mas qual que é o detalhe importante dessa transformação na cruz? É a entrada na dimensão espiritual. Como nós aprendemos na doutrina que alguém que desencarna em más situações, o que acontece logo ao adentrar a vida espiritual? O que ele necessita naquela hora? Nós não conhecemos tanto do umbral, tão citado em Nosso Lar, em outras obras, A gente precisa compreender o significado da dimensão umbralina. O umbral, amigos, não é um castigo. O umbral não é criação de Deus. Pode parecer que Deus criou para punir aqueles que erraram. Não é isso. O umbral é uma dimensão criada pelas mentes doentias daqueles que desencarnam. A pessoa, quando desencarna com a mente perturbada, carregada de maldade, de culpas, de todos os sentimentos ruins, a mente está em desequilíbrio. E as mentes em desequilíbrio juntas plasmam aquela dimensão ruim. Mas vejam, esse chamado umbral, ao mesmo tempo que é um reflexo das mentes doentias, ele serve para depurar o espírito, para que ele possa seguir à frente depois de um tempo. Lembremos André Luiz, ele ficou 8 anos na dimensão de umbral, conforme o livro Nosso Lar. Ele precisava ficar 8 anos exatamente? Não. Ele precisou o tempo necessário para ele se transformar. Poderia ser um dia, como poderia ser 40 anos ou mais.
Então entendam que a dimensão de umbral, ela é apenas necessária para dar uma condição melhor para o espírito se despojar de tudo aquilo ruim que ele carrega consigo. Então, voltando para Dimas, na hora que ele estava na cruz, à beira da morte, ele tinha ali uma consciência de culpa. Tudo indicava que ele precisaria da dimensão umbralina. Mas na hora que ele faz essa transformação verdadeira, se arrepende profundamente, o que acontecia com o espírito Dimas? Não precisaria de umbral. Pode parecer estranho isso, porque alguém diria, mas ele errou a vida inteira. Mas entendamos, umbral não é castigo. Se ele naquele momento estava bem espiritualmente falando, ele seguiria por uma dimensão melhor, e isso não seria o paraíso para ele? Hoje estarás comigo no paraíso, não no paraíso onde Jesus estava, mas no paraíso íntimo. Nós não estamos falando que reino de Deus é conquista íntima. Ele estava edificando esse paraíso em si, ele se habilitava a uma dimensão melhor. E Emmanuel vem nos dizer, aí nós vemos a infinita misericórdia de Deus por nós. A gente pode errar a vida inteira, se no momento que antecede a morte, a gente se transforma, nós não necessitaremos da dificuldade de uma dimensão umbralina, mas não quer dizer, volto a reforçar, não quer dizer que estamos quites com o nosso passado de erros. Precisaremos reparar tudo isso, né? Mas é uma misericórdia infinita, para a gente perceber a importância do arrependimento, mesmo que seja na hora derradeira, né? Porque tem pessoas que precisam da dimensão umbralina para se modificar. Quando que André Luiz foi resgatado? Quando ele se arrependeu, foi às lágrimas, ele disse, deve haver um Criador, alguma força maior, um poder maior. Na hora que ele deixou de lado o orgulho, ele se humilhou e ele reconheceu a realidade de Deus, aí ele encontrou a presença do benfeitor, né? Então Emmanuel deixa claro que aquele homem edificou esse paraíso em si, né? Mas, pensando mais especificamente sobre o reino de Deus, que a gente poderia buscar algumas dicas, né? Como que eu faço para edificar o reino de Deus em mim? A gente está consciente que nós precisamos buscar desenvolver o reino em nós, mas tem algumas dicas, como eu faria para isso? E Jesus ofereceu muitas, né? No Evangelho é o roteiro, mas o Emmanuel vem facilitar ainda para nós. No livro Neste Instante, tem uma mensagem de Emmanuel chamada Reino de Deus, justamente isso. E ele começa dizendo assim: se aspiramos conquistar o reino de Deus, recordemos Jesus que nolo revelou, conjugando dizer e fazer. É lógico, né, para a gente pensar em como eu devo proceder, quem é o nosso mestre maior? Quem é o nosso modelo e guia, como diz o Livro dos Espíritos? É Jesus. Então recordemos o mestre. E por que ele é mestre na essência? Porque ele não só falou, mas ele vivenciou aquilo que ele ensinou. Tem muitos que falam bem, ensinam, falam bonito, mas não vivem o que falam. Então a mensagem de Jesus está viva até hoje, porque ele exemplificou tudo, né? Então ensinou Jesus: faze aos outros o que deseja que os outros te façam. E Jesus viveu para os outros sem nada exigir. Primeira dica, regra de ouro do Evangelho: quando nós tivermos dúvidas de como agir, pensemos, o que eu gostaria de receber? Como eu gostaria que o outro agisse comigo?
nós não erraremos. Faremos ao outro aquilo que gostaríamos que nos fosse feito. Essa é a regra de ouro. É a primeira dica aí para o reino de Deus em nós. Disse também Jesus: dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E Jesus, respeitando as autoridades constituídas no mundo, dedicou-se integralmente aos interesses do Espírito. O que é isso, pessoal? Dai a César o que é de César, que tem essa passagem lá do Evangelho. Dai a César o que é de César é como se a gente entendesse assim: é preciso respeitar as leis do mundo, é preciso respeitar o direito do nosso semelhante, é preciso não ultrapassar os limites para com o outro. Todas as vezes que a gente age assim, estamos cumprindo esse dai a César o que é de César, mas que a gente não fique apenas nisso, porque se nós respeitarmos apenas a lei dos homens, vivendo responsavelmente, vivendo honestamente, é importante, mas é preciso dar a Deus o que é de Deus, e aí é o essencial. Por isso que ele diz: Jesus respeitou as autoridades, as leis do mundo, mas dedicou-se integralmente aos interesses do Espírito. Então, ou seja, nós precisamos ser aquela pessoa digna, responsável, que cumpre as leis humanas, mas que tem o farol para as leis de Deus acima de tudo. Por quê, amigos? Muitas vezes as leis do mundo não contemplam, é lógico, as leis divinas. Cumprir as leis de Deus, às vezes a gente age de uma forma que estamos respeitando as leis do mundo, mas não estamos atendendo às leis de Deus. Por exemplo, nenhuma lei humana diz que é preciso, que é obrigatório fazer caridade. Diz, não é lei humana, mas é lei divina. Então a gente precisa ter em mente as leis de Deus, acima das leis humanas. Dar a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Quem se humilhar será exaltado, e ninguém se apagou até hoje quanto ele, para que a infinita bondade se destacasse. A questão da humildade, né? Que é tão essencial, a primeira das virtudes que a gente precisa conquistar, porque sem humildade não conquistaremos as outras, e nós sabemos o quanto arrastamos ainda, né, de orgulho. Então a gente deve aproveitar aquelas oportunidades do dia a dia, quando alguém age conosco de uma forma que a gente sente o orgulho ferido, né? Que a gente tem aquela fala, quem ele pensa que é, quem ela pensa que é. Às vezes a gente se sente afetado no nosso orgulho. Nessas horas são oportunidades benditas para a gente trabalhar o orgulho em nós. Sejamos um pouco mais humildes, né? Se sofremos uma agressão, não precisa devolver da mesma forma. Quem procura ser o maior, seja o servo de todos. Quantas vezes Jesus fala no Evangelho sobre servir, ser útil, trabalhar em favor dos outros, né? Esse é um caminho luminoso, né, para conquistar o reino de Deus. Disse também: não saiba a tua mão esquerda o que dá a direita, e ouvido algum jamais lhe escutou qualquer expressão de elogio a si mesmo. Aqui é a caridade verdadeira, porque a gente fala muito em caridade na casa espírita, né? Só que a gente precisa aprofundar o entendimento de caridade. A gente associa a caridade com as coisas que nós damos geralmente para alguém, uma cesta básica, uma sopa, um agasalho, um remédio, um dinheiro. É lógico que isso é caridade, mas o detalhe é de que forma nós fazemos a caridade. Esse é o diferencial, porque quando a gente doa algo para alguém, na verdade nós estamos fazendo o bem,
Por que fazendo o bem? Porque para aquela pessoa que recebe, é um benefício, é bom para quem recebe. Mas, se a gente doa sem verdadeiro amor, sem compaixão, para nós não vale. É estranho dizer isso, né? Se vocês lerem o livro Voltei, de Irmão Jacó, que eu recomendo muito, esse livro, esse espírito, volta para nos ensinar que ele era um trabalhador incansável da doutrina, trabalhou muitos anos na doutrina, na Federação Espírita Brasileira, e quando desencarna, fica surpreso de perceber que ele não tinha desenvolvido luz no espírito, não irradiava a luz do seu perispírito. E aí depois que ele vai entender que ele tinha feito muito exteriormente, no mundo, trabalhou muito para fora, mas não edificou dentro. O reino de Deus está dentro de vós. Se a gente não se melhora, se a gente não desenvolve mais amor, se a gente não doa com verdadeira compaixão, desejo de ser útil, sem esperar recompensa, pouco vale para nós. É preciso pensar nisso. E disse também: ao que te peça 1000 passos, caminha com ele 2000. E fez-se Jesus entre os homens inimitável modelo de tolerância. Outro ponto tão importante nos nossos relacionamentos, não é? Nós temos dificuldade nesse sentido, da tolerância, da paciência. Basta uma pequena provocação que a gente perde o controle, geralmente, né? A gente se recorda até do nosso lar, que o que eles orientavam André Luiz: coloca água na boca, segura um pouco, porque é aquele tempo que a gente precisa para não revidar ali no mesmo momento. Quanto que a gente precisa de tolerância com aquelas pessoas que muitas vezes não aprenderam o que nós já aprendemos. Nós, cristãos e espíritas, somos convidados a algo mais. Se a gente for fraterno e tolerante só com quem é bom para nós, nós não estamos mostrando virtudes maiores. O convite do Evangelho é para que a gente mostre algo mais, e nós temos oportunidades todos os dias da vida. Naqueles momentos difíceis é que nós vamos mostrar se nós aprendemos. Se pediu para caminhar 1000 passos, vai 2000, ou seja, não aceita provocação. Seja mais tolerante, mais fraterno, tenha um pouco mais de misericórdia. Às vezes aquela pessoa que agride é um enfermo, espiritualmente falando. Às vezes não aprendeu tudo que nós já aprendemos. Às vezes aquela pessoa está enfrentando um problema na sua vida. Então é preciso mostrar esse algo mais. E finaliza Emmanuel: nosso problema será sempre construir na própria alma a perfeição que reclamamos nos outros. Então aquilo tudo que a gente enxerga nos outros, que é imperfeição, precisamos edificar em nós primeiro, né? Então, com isso, eu acho que fica essa mensagem de que esse reino de Deus é uma conquista de cada um de nós. Dia após dia, estamos com oportunidades para desenvolver um pouco mais esse reino. E isso nós faremos quanto mais aplicarmos o Evangelho na nossa vida. Esse deve ser o nosso objetivo maior. Que a gente não se distraia tanto com as coisas do mundo, com outros interesses. Por isso que Jesus disse: buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Porque Jesus não disse buscar apenas o reino de Deus. Quando a gente coloca o reino de Deus em primeiro lugar, a gente passa a ser mais fraterno, mais compreensivo, mais tolerante, mais caridoso. E quem age assim
coisas boas virão, porque a vida nos devolve aquilo que nós oferecemos à vida. Não adianta desprezarmos o Evangelho e esperarmos coisas boas na vida. Então, que essa mensagem possa cada vez mais penetrar em nós e a gente vá compreendendo a importância de se esforçar, né, a cada dia, para que essas mensagens do Cristo possam fazer parte da nossa vida. Muita paz a todos, muito obrigado mais uma vez, que Jesus nos abençoe sempre.